Então, Luigi, olha, a primeira coisa que a gente deve fazer para que fique claro aquilo que o Daniel disse no princípio com relação à verdade, é dizer o seguinte, né? A hermenêutica, em sentido próprio, trata-se de interpretação que é aplicada à documentação antiga. Então, por exemplo, todo historiador, ele precisa de uma aplicação hermenêutica. Quando ele está lidando com um documento antigo, que precisa ter uma série de outras, né, correlações com outras disciplinas, devido, né, à sua antiguidade. Então, é necessário que se faça uma hermenêutica histórica, uma hermenêutica filosófica. Bom, isso se aplica em documentos obscuros, que são antigos demais e que precisam realmente ser vistos à luz, né, do seu contexto e a interdisciplinaridade que corresponde à interpretação desses documentos. Agora, com relação a um documento da igreja, não pode haver esse termo hermenêutica. Então, quando se fala em hermenêutica da continuidade, já é uma contradição de termos. Nunca na história da igreja, de nenhum concílio, foi necessária hermenêutica para que se entendesse o magistério da igreja. Então, esse já é uma espécie de estratégia estabelecida, não é? Para que se crie uma espécie de ponte para dizer que a igreja pré-conciliar é exatamente a igreja conciliar, a igreja pós-concílio Vaticano II. E o que se deve fazer é uma hermenêutica correta daquilo que o Vaticano II propôs. E eu estou dizendo aqui que é uma contradição de termos já, porque não se pode, propriamente em documentos magisteriais da igreja, aplicar hermenêutica, né? A hermenêutica, como eu disse, deve ser aplicada a documentos muito antigos, devido a todas as dificuldades que se tem para a compreensão daqueles textos. Bom, e aí o Luigi colocou algumas questões muito importantes, né? Quando ele, por exemplo, ele fala da questão ecumênica, é a preocupação que esses, eh, essa hierarquia da igreja hoje tem, e os novos teólogos, os neomodernistas têm, de fazer algo que contemple aos protestantes. Antes do Concílio Vaticano II, isso não era absolutamente necessário. Vou lembrar aqui da questão da Inquisição, por exemplo, e a Inquisição ela tinha jurisdição especificamente no âmbito católico. Eu não tinha a menor preocupação com o protestante, com o islâmico, com o judeu, com o que quer que fosse. A área de jurisdição da Inquisição era sobre a orbe católica, os batizados, os membros da igreja, né? Então, a igreja nunca se preocupava de fazer documentos que contemplasse alguma exigência de protestante, de herege, de cismático, de islâmico, do que quer que fosse, entendeu? Isto é uma novidade do Concílio Vaticano II. E por que que é assim? Porque justamente o Concílio Vaticano II, na sua Constituição, a Lumen Gentium, ela estabelece uma nova visão de igreja. Então, quando você vê nos pronunciamentos dos papas conciliares, dos documentos que eles emitem, que eles falando de igreja, eles definitivamente não estão falando da mesma igreja que a igreja falava antes, que o magistério da igreja se referia antes. Eles têm uma outra eclesiologia. E isso já é um indicativo que não há continuidade, porque eles redefiniram a noção de igreja. E essa noção de igreja que eles redefiniram, a Igreja Católica, ela seria como que o primeiro rebento de uma coisa maior, que ainda está oculta sobre a terra, e que se manifesta primeiro na Igreja Católica e posteriormente nas demais denominações cristãs. Por isso é que eles vão dizer que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Então, isso dá uma noção, né, maior de igreja. O que é a Igreja Católica? A Igreja Católica agora, ela não é especificamente a igreja, perdão, a Igreja de Cristo agora não é especificamente a Igreja Católica. A Igreja de Cristo é uma coisa maior, onde estão também os protestantes e os ortodoxos. Então, nesse primeiro momento aqui do pontificado do Papa
Leão XIV, a gente vê muito claramente esse movimento, não é, seguindo o documento Unitatis Redintegratio, onde ele procura estabelecer esse ecumenismo restrito, um ecumenismo que conceda como parte da Igreja de Cristo também, né, as seitas protestantes e os ortodoxos. Então você coloca isso tudo agora como a igreja. Esta é a noção de igreja que eles têm. Não é? E posteriormente, já com a Nostra Aetate, e eu penso que o próximo movimento do Papa Leão XIV, na sua primeira encíclica, deve ser nesse sentido do ecumenismo amplo, ou seja, agora já não é só mais a Igreja de Cristo, mas é o que eles chamam de reino de Deus, não é? E esse reino de Deus não é outra coisa senão a religião noéica, tá certo? Então veja que há uma ruptura na eclesiologia e no próprio magistério, porque se você modifica a noção de igreja, não é? O magistério doravante vai ser em função dessa nova concepção de igreja. Agora, como isso, né, se dá num processo lento, obviamente não podia se dar da noite para o dia. Isso não podia ser feito imediatamente após o concílio. Vamos lembrar, Luiz, de que você publicou no TED Talk, muito oportunamente, né, um documentário que mostrava os bastidores do concílio. Esse documentário, se não me engano, foi feito por uma TV alemã. E ali mostrava, não é, alguns padres, um jesuíta, que demonstrava muito claramente o que eles pretendiam fazer. E já ali na terceira sessão do concílio, eles já imaginavam, já planejavam que o próprio Papa Paulo VI, né, ele já iria anunciar isso, né? Esta nova concepção de igreja, e não só isso, essa nova concepção de papado que nós estamos vendo hoje, né, se desenvolver com essa sinodalidade, a chamada igreja sinodal, que aí no concílio eles chamaram de colegialidade. Então, na terceira sessão do concílio, eles já imaginavam que isso fosse ser proclamado, mas o Paulo VI não vai fazer isso. E a gente sabe que nos bastidores aí, não é? Aconteceu um fato inesperado, que foi a recepção de um documento que o Papa Paulo VI, né, fez. Alguém esqueceu uma maleta, e essa maleta chegou até o Paulo VI e ali estavam projetos, que diziam claramente aonde eles pretendiam chegar, já ali na terceira sessão do concílio. E o Paulo VI dizem que até chorou, né, quando leu aquilo, e então, a partir disso, ele ao menos faz alguma coisa para eliminar daqueles textos, né, esses avanços mais progressistas que já poderiam ter acontecido ali. Então, de qualquer forma, esse padre jesuíta, nesse documentário, eu recomendo que as pessoas que estão assistindo essa live procurem lá no TED Talk e assistam isso. Ele diz isso, ele fala, bom, de certa maneira, não era um momento ainda, porque a coisa precisava amadurecer, né? Então, primeiro você tem o pontificado de Paulo VI, e no pontificado de Paulo VI você vai ter esse ecumenismo restrito para aproximação de ortodoxos e cristãos, nesse corpo que ele chama de Igreja de Cristo, e posteriormente com João Paulo II você vai ter esse ecumenismo amplo de Nostra Aetate, agora com as religiões não cristãs e a ideia do reino de Deus, que é o que a gente vai ver no próprio catecismo de João Paulo II, né? Quando ele fala da aliança com Noé. Então, a partir de Bento XVI, a coisa começa a ficar mais ou menos muito clara, não é? Que há uma ruptura, que não há uma intenção de voltar à igreja pré-conciliar, que a intenção agora é seguir adiante até a igreja sinodal. No entanto, é o Bento XVI que vai estabelecer esta estratégia da hermenêutica da continuidade. E aí sim entra, né, a importância para que isso se consolide, essa estratégia da hermenêutica da continuidade se consolide, se entra então a chamada linha média,
né? Ou aqui no Brasil nós chamamos de continuistas, não é? Devido ao próprio termo hermenêutica da continuidade. Lá na Argentina eles chamam mais de linha média, não é? Que vão procurar fazer esse malabarismo, esse contorcionismo, para dizer que a Igreja do Vaticano II é uma extensão, é um aperfeiçoamento, é um melhoramento da Igreja de sempre, da Igreja pré-conciliar. E isso vai se dar exatamente com a missa, onde há claramente uma ruptura de doutrina com relação à missa tradicional, não é? A missa em latim, a missa tridentina, onde há uma ruptura clara com novos ordos de Paulo VI, uma ruptura doutrinal, não é só uma questão estética, uma questão de aparência, há uma questão de doutrina que a gente já vai falar um pouco mais adiante, né? Então, naquele momento ali, já em 1969 para 1970, já ficava claro com essa nova missa de que havia uma ruptura. E essa ruptura era expressada não só pela nova missa, pela nova liturgia, mas por uma nova arquitetura, uma nova concepção de paramentos, de objetos litúrgicos, uma nova estética de um modo geral. Observa, isso tem um documentário, né, O que Perdemos, né, que mostra muito bem isso, a diferença visível daquela estética da igreja de sempre, da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que tem o seu desenvolvimento orgânico, né? Há uma ruptura com esta imagem para a igreja após o Concílio Vaticano II. Isso é inegável. É inegável. Quando a gente entra numa igreja modernista hoje, o Daniel pode falar isso com mais propriedade, porque conhece bem as catedrais na Europa. Você percebe a diferença de mundo, de universo, quando você está numa catedral, não é? E quando você entra numa igreja modernista, né? Já construída, né? Até a noção de nave, de cruz, foi removida. Agora nós temos, né, uma coisa redonda, né, para dar essa impressão de democracia, né? Como a tábua redonda do rei Arthur, né? Onde há uma noção de igualdade ali. Então, esta questão aqui da linha média, não é? Ela procura misturar a verdade com a mentira. É como aquela visão, aquele sonho do rei Nabucodonosor que o profeta Daniel interpreta, né? É como um gigante que tem parte de ouro, parte de prata, e, no entanto, né, a sua fundação é uma mistura de barro com ferro ruim. Não é? Então, a igreja conciliar, ela, na sua essência, ela é uma mistura, não é, de coisas que não se misturam, que não têm liga, não é? E que, não, que são impossíveis de serem conciliadas. Perfeito, professor. Exatamente. Para citar algo bem fático, né? A gente tem o próprio altar, por exemplo, em Notre Dame. Aquilo dali é evidente, aquele novo altar, não é? Que na verdade é uma mesa que parece mais um ovo ou um cocô ou algo do tipo. Infelizmente, então é um contraste gigantesco entre toda a estrutura daquela catedral. Você vê que é algo alienígena, não é? Então é impressionante como buscam conciliar. Então é a mesma coisa, porém o que aconteceu arquitetonicamente nessa restauração de Notre Dame e o que acontece doutrinalmente na linha média, no fundo é a mesma coisa. A diferença é que se as pessoas vissem materializadas as ideias delas, elas veriam como é algo destoante e grotesco, ou seja, você tentar, é como o Tuxo acabou de dizer, veja, eu não estou querendo contradizer os papas anteriores, eu estou apenas contradizendo eles. É, Ok, tudo bem, perfeito. exatamente, exatamente. É isso, Daniel. Olha, professor, eu
pego sequência no que o senhor expôs muito claramente para dizer a primeira coisa, que é a seguinte. Eu não sou um teólogo, eu não sou ninguém. Eu sou um fiel que vivi como um mau católico boa parte da minha vida e depois como um bom católico no mau catolicismo outra parte da minha vida. E como egrégio do mundo Novus Ordo, eu não nasci, infelizmente, na tradição, eu consigo perceber hoje 4 grupos de católicos, todos nossos irmãos pelo batismo, dentro desta arquitetura conciliar, pós-conciliar, sinodal. Em primeiro lugar, eu tenho aquele que eu consigo identificar com muita clareza, que é o católico. Bom, primeiro, fora desses 4, tem o quinto, que é o católico por nascimento. Eu não vou nem entrar no mérito, porque ele não vive nada, ele só se alega católico quando se alega e olhe lá. E para ele, igreja é igual a batismo, casamento e olhe lá. E esse grupo é a maioria. Mas a parte desse grupo, você tem esses 4 grupos que eu me referi. O primeiro deles é o católico, e você vai ver muito disso na renovação carismática, que é o católico que quer viver de fato uma fé. Quer amar a nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que isso não é uniforme, nem homogêneo, nem integral, mas é uma boa parte das pessoas, você consegue enxergar isso. Mas eles são muito mal catequizados e, ao mesmo tempo, muito confortáveis na posição do amor superficial, do primeiro amor, da paixonite. Então, esse grupo, e que não está restrito à renovação carismática, óbvio que não, que é o católico do sentimento, o católico do meu Jesus, minha Nossa Senhora, meus amigos. Você tem um bom grupo desses católicos que tem um reto coração e uma mente mal formada, e o reto coração vai ganhar da mente mal formada no tempo, se ele tiver acesso à verdade. Você tem um segundo grupo, que é o católico perdido. Ele é quase como se fosse um dedo viciado em fazer scroll em informações que ele não domina. E a síntese analítica dele, em geral, é absurda. Então ele ouve um pouco de coisa aqui, outro pouco de coisa ali, junta com o que um pastor falou, conecta com o que o Bolsonaro disse, volta para o Trump, interage com vamos derrotar o comunismo e pronto. Ele entendeu que tem que se comportar como um templário mental e, portanto, ele já mistura... Jesus, me fugiu a filosofia. Já mistura um quê de estoicismo com... Enfim, então, esse tipo de católico é um católico, em geral, conservador e que busca, tá, viver para justificar o seu ser, mas ele não tem a mesma piedade pura do primeiro grupo, apesar de ter uma interpretação racional um pouco mais elaborada, ainda que perdida. Então, se eu tenho mais ingênuos no primeiro grupo, eu tenho mais informados no segundo grupo. Também aqui tem um subgrupo de pessoas que têm capacidade de chegar à verdade. E nós não podemos abrir mão disso, porque senão alguém teria aberto mão de mim há anos atrás. O terceiro é o que está com medo. E por incrível que pareça, esse é o mais difícil, apesar dele já ter um bom domínio do processo da crise.
E aqui se aplica a padres também. Tudo isso que eu falei se aplica a padres também, nas mesmas categorias. E por que está com medo, seja por conta da real apropriação da obediência, seja por conta da bengala obediência, não faz diferença se é uma bengala ou se ele de fato acredita naquilo, o medo se impõe sobre a verdade. No século IV eram os lapsi. Boa parte dos bispos que aderiu ao arianismo também. E por fim você tem os oportunistas, que são aqueles que propõem a transformação, propõem a destruição e pilotam esse processo, iludindo, enganando ou cooptando os 3 demais grupos. E esses estão, em geral, nas hierarquias mais altas, tanto do clero, quanto da influência católica, seja via internet, seja em outras esferas. A esses, só milagre. Porque se locupletam do erro. A parte desses 4 grupos, e aquele primeiro que eu disse, dos que não estão nem aí, você tem um outro subgrupo que é digno de muita discussão, que é aqueles como Dom Schneider, que estão inseridos na organização, mas que têm absoluto domínio do processo de crise, e que, vez ou outra, são cobrados por continuarem na organização. Eu tenho para mim que Dom Schneider é uma expressão pública de um fenômeno que tem mais atores, em diversos níveis do clero e de ordens religiosas. Eu conheço os jesuítas da história, eu conheço o que são os jesuítas hoje, e eu sei que não todos os jesuítas são os jesuítas como são hoje. Dentro da própria ordem jesuítica, existem jesuítas com J maiúsculo. Então, um dos maiores erros que eu entendo é a adjetivação do catolicismo a partir destas análises totalizantes. Os tradicionalistas, tradicionalismo, os não sei o quê, os não sei o quê. Católico, todo católico, ele é, por definição, por essência e por adesão, escritura, tradição, magistério. Ou na ordem temporal, tradição, escritura, magistério. Não é possível a separação desses 3 elementos. E percebendo, o diabo é o rei da divisão, percebendo que a divisão interna era um instrumento altissimamente eficaz para destruir a obra do Senhor, levar o máximo de almas possível para o inferno, os inimigos da igreja de fora e de dentro, e aí a gente vai depois entrar em quem são, usaram 2 artifícios para mim essenciais para gerar em 2, 3 gerações, que é onde estamos agora, não só a negação da verdade, mas, acima de tudo, o esquecimento da verdade, e mais ainda, o afogamento da verdade. Porque a enorme maioria dos católicos hoje não tem sequer acesso, não que não tenha acesso na internet, mas não tem acesso formativo ao que é a verdade católica, o que é a verdadeira doutrina. De forma que ele está autossuficientizado na sua própria ignorância, presumindo que aquilo que ele entende por catolicismo é o verdadeiro catolicismo, ainda mais quando é endossado por um padre, um bispo ou um papa. Estou dizendo isso para dizer o seguinte: essas 2 armas que eu citei, e comecei qualificando os tipos de católico, porque eu não sou daqueles que diz, existem 2 grupos, tudo é lixo lá, tudo é perfeito aqui. Não, existe a verdade e o que não é verdade. Existem aqueles que aderiram à verdade e traem a verdade, mesmo estando na propagação da verdade. Existem aqueles que ainda não aderiram à verdade porque não conhecem, ou conhecem parcialmente, como o senhor falou na estátua de Daniel. Ele vê o ouro, mas ele não entende que o resto é barro.
Então, esse processo é um processo que ele não é estático, estanque. E esse é o nosso esforço de trazer o máximo de gente para essa verdade que é iluminável. E os dois instrumentos que eu estava dizendo que nós combatemos são dois ardis muito satânicos. O ardil do esvaziamento de sentido e o ardil da mudança pela praxis. Então, vou explicar rapidamente para não me alongar. Para que esses dois ardis fossem possíveis, a igreja, como o Luigi muito bem colocou, adotou uma dinâmica de inversão de papel. Ao invés de ser docente, ela passou a ser codicente. Ou seja, ela aprende junto com a humanidade, em um movimento de adjornamento. Na história dos documentos do Vaticano, nunca foi usada a palavra diálogo para nada. Do Vaticano não, da Santa Igreja. A palavra diálogo não está em documento importante nenhum. Assim como tolerância, no sentido como é dado hoje, por aí vai. Essas palavras não existem. Quando eu digo que tem um processo predecessor que permitiu os dois ardis que eu citei, eu estou dizendo que esse adjornamento é necessário, porque com ele a porosidade se instaura nos muros da verdade e ela passa a ser inoculada de adjacências que não necessariamente são falsas, mas que pelo imaginário cogitativo, uma coisa que São Tomás sempre denunciou, permitem o desvio da verdade por aquele que interpreta, por aquele que subentende. Eu posso acrescentar aí, professora, algumas reflexões. A primeira é que uma questão essencial que precisa ser afastada é a lei da não contradição, porque o evolucionismo do dogma, ele só se sustenta com a validação de oxímoros. E oxímoro é uma autocontradição em si próprio. Então, você fala a sociedade judaico-cristã, ela é materialmente impossível. Ela pode funcionar como uma narrativa social num determinado espaço de tempo. E pode até ser útil numa circunstância específica de uma guerra, sei lá. Mas a união não é a unidade. A união é circunstancial, efêmera, às vezes necessária, mas efêmera. A unidade não. Ela é essencial. Portanto, a promoção de oxímoros é nada mais, nada menos do que a subversão da verdade de maneira kantiana pela produção de cópias a partir de falsas sínteses. E como o senhor muito bem colocou, a maior falsa síntese de todas é a produção kantiana do Cristo, que é um remix de homem e Deus. Ora, não existe síntese em Cristo. A natureza humana e a natureza divina estão em perfeita harmonia, mas não se misturam. E não se sobrepõem e não se prostituem, não se subvertem, não se dominam. Cristo mantém duas naturezas e duas vontades. Só aí são 400 anos de heresias e de discussões teológicas e de concílios ecumênicos. Modalismo, monoteísmo. Então, a homeousia, a união hipostática, não é uma dialética. A união hipostática é antidialética. Portanto, a religião de Cristo, a igreja de Cristo, não pode ser dialética. Porque sua rocha fundamental não é dialética. Ela tem um corpo, que hoje, inclusive, pertence, de uma forma que nós não sabemos como, à Trindade, porque Cristo ascendeu, aos céus em corpo e sangue, alma e divindade, ou seja, ascendeu como um todo. Portanto, a carne hoje, cristificada, faz parte da Trindade, na figura do Filho, né, na pessoa do Filho. Então, quando você
faz o raciocínio inverso e assume a dialética como praxis intelectual, ideológica, teológica, doutrinal, e vai caindo, né? Pastoral e de governo da igreja, você vai mudando o passado a partir do presente. De forma que Cristo deixa de ser 100% homem, 100% Deus. E as heresias gnósticas e materialistas vão se evidenciando. E de mais a mais, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Para que a Bíblia seja um poço infinito de heresias, basta eu afastar a tradição. Simples assim. Porque ela é fruto da interpretação individual. Ora, se Deus cabe na minha interpretação, por definição ele não é Deus. Então, é óbvio que esse é um processo construído para que o ser humano fique sozinho com sua Bíblia e sua loucura. E 8 bilhões de loucos interpretando a verdade a seu bel prazer, passam a acreditar que Deus é aquele que vive no coração dele. Ora, se Deus vive no coração dele, é o próprio Deus dele. E eu não estou negando aqui o mistério da inabitação, obviamente que não. Eu só estou dizendo que essa relação, eu, minha Bíblia, minha interpretação, minha religião, seja lá qual for, e meu Deus, é fruto desse processo todo de destruição, a partir da aplicação do fim para o começo, de hoje para trás, dessa síntese falsa, desse processo falso de síntese. E outra coisa, porque Cristo em si não é uma síntese. Assim como a Trindade não é uma síntese. No caso aí, menos ainda, porque são três pessoas. Então, esses grupos todos, eles não resistem a 10 segundos de confrontamento objetivo, sem qualquer tipo de necessidade de ataque. Me explica como, para os neoconservadores, é possível uma unidade. União sempre é possível. Mas união é efêmera, imperfeita, sem propósito. Ela pode ter uma finalidade específica, mas ela não tem uma substância consistente. Me explica como é possível que o grupo que renega, cospe, escarneia, mata, remata, trimata, tetramata, infinitamente mata aquele que você chama de Deus, pode ser uma coisa só com você. Ou você não crê no seu Deus, ou você não sabe no que eles creem. Com a mesma referência objetiva, como é que uma missa centrada em Deus, onde o Padre em persona Christi empresta o seu corpo para a redição do sacrifício incruento, que é o mesmo sacrifício, porém, acontecendo de novo. As pessoas não entendem isso, elas acham que Cristo está morrendo de novo. Não, não está morrendo de novo. Mas também não é o que aconteceu há 2000 anos atrás no Cronos. É o que aconteceu há 2000 anos atrás, sendo reeditado naquele momento ali. Cristo se oferecendo no Kairos, naquele momento ali, em sacrifício. Pelo Espírito Santo, a Trindade agindo ali. Na comunhão dos santos. Vivos e mortos. Mortos carnalmente, mas vivos, obviamente, na visão beatífica. Como uma missa aqui, como a própria questão óbvia visual me levava ao céu, porque o padre está no sentido do Oriente, me levando ao céu, porque Jesus diz, nós não somos desse mundo. Agora passa a ser aquele que traz o Deus para a terra. Que é um processo bem ticunolâmico, diga-se de passagem. Vamos reparar e preservar o que está aqui. Não tem nada de errado com o padre trazer Deus para a terra, desde que Deus seja a revelação que leva o homem ao céu. Não que deixe o homem preso na terra como finalidade fim. Como é que essas duas podem ser a mesma teologia? Não que não haja verdade na teologia da missa nova. A única coisa é que ela é subcondicionada à primeira.
A missa nova por si só ela não serve como explicação integral da fé. Mas ela tem os elementos de fé. A missa de sempre, ela é a expressão pura da fé. Pura no sentido completo, integral. Tanto é verdade que isso é um erro, né? Presumir que nós católicos não aceitamos a evolução. Não, para lá. Nós não aceitamos o evolucionismo. A evolução orgânica, a partir da verdade, fundada na verdade e que fortalece a verdade, sempre nos foi aceita. Qualquer construção de dogma é uma evolução temporal de manifestação de algo sempre crido. Isso, deixa eu fazer um esclarecimento aqui que é importante, né? A palavra evolução, ela também foi subvertida, né? O princípio dela é exatamente isso que o Daniel está colocando aí, né? Para aqueles que não conhecem os termos, né? É o desenvolvimento de uma coisa sem que ela deixe de ser exatamente o que ela é. Isso que a gente chama de evolucionismo, não é? Que é proveniente da má ciência de Darwin, na realidade, o melhor termo seria transformismo, porque ela pressupõe a transformação do ser. Uma coisa deixa de ser o que ela é para se transformar em uma outra coisa. É mais ou menos no que na filosofia do Heráclito de Éfeso, né? Que a coisa, ao mudar, muda a sua própria essência. Não é assim. As coisas podem mudar naquilo que tem de acidental, mas essencialmente permanece. Então, a palavra evolução, né, como o Daniel disse, ela se aplica bem dentro do conceito real que era, né, como ela era colocada. Tanto é que a missa de sempre teve poucas e consistentes evoluções, acréscimos, Sim, sim. ao longo de 1000 anos, e que Mas, em nada adulteraram a é, sua substância, a sua exatamente. essência. Exatamente. Já a missa de Paulo VI, ela é transformista, porque ela Esse é o ponto. transforma em uma outra Isso, coisa. isso. É uma Ainda que transformação da repetindo essência boa própria. parte dos termos e ritos. Perfeito. Mas a essência, que é o cano, já é outra coisa.